Olá, como você deve ter notado, eu não acompanho futebol e sou neutro em relação a torcidas de futebol. Mas quando acontece algo como aconteceu no Mineirão no domingo, não dá para a gente ficar quieto, né? Porque isso é uma questão de cidadania, de nacionalidade, de urbanidade, de educação, né? Vergonha não é ser rebaixado, né? Vergonha é fazer o que fizeram, né? Quebrando tudo, que é patrimônio de outros, né? Patrimônio do público, é patrimônio do esporte, né? É falta de vivência civilizada, né? Quem faz isso, né? Faltou educação em casa, faltou na escola tratar de assuntos de cidadania, de responsabilidade conjunta de quem é cidadão, faltou isso, né? E aí, só para lembrar, nenhuma preferência, só para lembrar que no dia 27 de novembro de 2005, no empate de 0-0 com o Vasco, no Mineirão, o Atlético foi rebaixado. O que fez a torcida do Atlético? Levantou-se, aplaudiu seus atletas e cantou o hino do Atlético. Uma posição altamente desportiva. Bom, vamos aos comentários de hoje. Não esqueça de se inscrever, se ainda não estiver inscrito, de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos lá! Bom, vocês notaram que ontem eu ainda tinha informação de que o ministro Osmar Terra iria representar o Brasil na posse hoje, aliás, amanhã, né, terça-feira, dia 10, em Buenos Aires, a posse de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner, né? Mas, agora à noite, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, embarca para Buenos Aires representando o Estado brasileiro. Como eu ouvi muito aí no noticiário, inclusive dos jornais da Argentina, não se trata de visita de amigos ou inimigos, mas de presença, de testemunho de países amigos. Acho que isso foi considerado no governo brasileiro. O presidente Bolsonaro estava muito magoado com toda a campanha que Alberto Fernandes fez, Lula livre, e aquele L, visitou Lula na prisão por 2 vezes, em julho, e depois em setembro, acompanhado de Chico Buarque, provavelmente sem um telefonema para Bolsonaro: olha, eu pretendo ir ao Brasil, vou visitar o ex-presidente Lula na prisão, né, só queria comunicar ao senhor, né, por uma questão de cortesia e tal, talvez tenha faltado isso. E Bolsonaro torcendo pelo seu colega presidente da Argentina, né, Macri, que acabou perdendo a eleição, né? E criticou os argentinos por terem eleito o Alberto Fernandes. Aliás, a turma que está voltando é aquela mesma turma que acabou com a economia da Argentina, tanto que Macri não conseguiu corrigir tudo, né? Agora foram chamados, claro que deve ser sob a promessa de que vão corrigir. Brasil e Argentina são parceiros importantes, é importante essa presença do vice-presidente Mourão, e, claro, vai estar lá também o embaixador Sérgio Danesi, que representa o Brasil em Buenos Aires, né? Vai ser uma posse agora. Lula teria confirmado que iria, mas depois desconfirmou que não vai. Talvez Bolsonaro, sabendo disso, pediu para Mourão ir, né? Foi uma decisão de hoje, desta segunda-feira, assim, de última hora. E uma decisão plausível, inclusive porque umas últimas declarações de Fernandes é que não tem nada contra Bolsonaro, ideologicamente tem, mas acha que tem que conviver porque é bom para os dois países, que ele respeita a decisão do povo brasileiro e que gostaria que os dois se respeitassem, né? Então, esqueça-se coisas de campanha, visitas a um condenado por corrupção na prisão, e vamos em frente, que Brasil e Argentina
ainda podem ter um grande futuro. Bom, uma outra questão, eu falei ontem sobre Angola pagando tudo, e muita gente me perguntou aí no YouTube, como é que pagou tudo? Por que pagou tudo? Aí eu fui investigar. Poderia ter ficado pagando em prestação até 2020. No total, eram 4 bilhões e 400 milhões de dólares, já estava pagando. Em geral, obras da Odebrecht financiadas pelo BNDES, pelo PROEX. Mas é que as investigações mostraram que está cheio de autoridade de Angola envolvida aí nas propinas da Odebrecht. A Lava Jato apurou isso. O ex-ministro do Petróleo, ex-diretor do Banco Nacional, ex-vice-ministro do Comércio, o partido oficial de lá, ex-ministro das Finanças, Fundação Eduardo Santos, Palocci dizendo no depoimento dele que o PT e Lula levaram 64 milhões. Enfim, talvez Angola tenha pensado assim, vamos parar de mexer nisso, vamos pagar logo, para não ficarem mexendo nisso aí, para o público interno de Angola aparecer lá notícias de que há autoridades envolvidas ou ex-autoridades, não é bom, Provavelmente foi por isso. Bom, está se falando agora que o Supremo pode examinar a questão de candidatos sem partido. Está mais voltado aí para os candidatos da Aliança pelo Brasil. Se a Aliança pelo Brasil não conseguir ser formada como partido, vai um monte de gente independente, candidato independente. Agora eu acho difícil, porque está escrito na Constituição com todas as letrinhas e todas as letras. Está lá escrito assim, a soberania popular é exercida e tal, através do voto, são condições de elegibilidade na forma da lei. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º. Filiação partidária, a linha 5ª. Está muito claro. Eu não sei por que o Supremo precisaria interpretar. É necessária, sim, a filiação partidária. Aí dizem, não, mas a Convenção da Costa Rica, aquela Convenção dos Direitos Humanos, o Pacto de San José, de 1969, firmado pelo Estado brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro se obriga a seguir tudo que está escrito, dizem que, não, mas a Convenção diz que é permitido candidato independente, não é exigida a filiação partidária. Está lá no artigo 23, direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. A. Participar da condução dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. B. De votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. E C. De ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. Segundo, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Não tem nada expresso que é permitida a candidatura independente de partido, também não fala em partido. Não tem aí as exigências partidárias. Aí vai ter que ser interpretado isso aí. Lá no Rio de Janeiro já apareceu um candidato independente uma vez, primeiro foi negado, depois foi confirmado. Vai ser outra questão que vai se ficar discutindo durante muito tempo. O ministro Barroso deu uma declaração hoje que já mostra que o voto dele pode ser diferente do que está na Constituição. Ele diz que tem que se pensar bem o que é mais democrático. Se são partidos que são verdadeiros cartórios, que criam uma reserva de mercado, olha, não estando aqui não pode ser candidato. Então a pessoa é obrigada a aderir ao partido. E o partido é o que recebe a grana, do fundo partidário. Ou aquele candidato independente, que surge de uma espécie assim de aclamação popular, de exigência popular, que é um nome unânime de uma certa comunidade e aparece aquele nome,
Então, é uma questão aí que vai ser discutida, muito discutida, mas não é para esse ano, vai ser para o ano que vem, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que se considerar. E por último, aí só uma informação de política externa, já que a gente falou de posse na Argentina, política externa lá nos Estados Unidos, né? Os jornais estão animadíssimos aí, né? Porque em geral são contra Trump, né? Impeachment. Olha, eu duvido e eu dó que possa haver um impeachment de um presidente dos Estados Unidos quando o país está em pleno emprego. Só agora em novembro foram criados 266 mil novos empregos. A taxa de desemprego de 3,5% significa pleno emprego, né? De modo que, em lugar de impeachment, a gente pode imaginar em reeleição, né? Para ser bem realista, né? Olhando apenas os resultados da administração Trump. De Brasília, Alexandre Garcia.